Eu quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical da Classe dos Jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para nós estudarmos a lição de número 4 desta série de lições sobre o livro de Jeremias, o profeta. A lição de número 4 é intitulada Vaso do Oleiro, a descrição espiritual da nação. E nós vamos estar acompanhando, fazendo um estudo junto, paralelo, não é? Ao estudo da nossa revista. E como de costume no nosso canal, nós sempre vamos trazer, às vezes, alguma coisa de participação dos alunos, às vezes alguma coisa se aprofundando mais e alguma explicação adicional para você ter como professor, como recurso para a sua sala de aula. Nesta lição, nós vamos caminhar por cada tópico individualmente. Então, começando com o tópico de número 1, nós temos a parábola da casa do oleiro. O primeiro subtópico destes aí fala sobre o que significa uma parábola. E segundo o nosso comentarista, ele diz que o seu uso, e esta é a segunda frase aí do nosso texto, ainda na página 27, o seu uso visa transmitir uma mensagem e valores espirituais por meio de linguagem fácil, já conhecida. Eu geralmente, quando explico uma parábola, eu digo sempre que ela é uma história não real, mas que ensina verdades espirituais que são reais. Porque nesse sentido você vai cobrir não só esta parábola aqui, mas as parábolas de Jesus e todas as parábolas bíblicas. Quando a gente não tem uma história, somente, vamos dizer, um objeto, no estudo da língua a gente não chama isso de parábola, mas sim uma comparação, uma metáfora e etc. Algumas palavras que nos ajudam a reconhecer melhor. No entanto, quando nós falamos de uma parábola, há uma história, né? Pequena ou grande, mas esta história nos traz ensinos. Não é? Geralmente as parábolas são trazidas, como disse o autor aqui, em linguagem popular, não significando, no entanto, que a mensagem por trás da parábola seja de fácil entendimento. Quando vamos olhar, por exemplo, para as parábolas de Jesus, ele usava a linguagem popular, falava do semeador, falava de outras coisas que as pessoas conheciam, aquelas histórias, aquelas realidades. No entanto, as pessoas não entendiam, pelo menos não sempre, o que significava aquelas parábolas. E você vai até se lembrar da própria parábola do semeador, que os discípulos se aproximaram dele e perguntaram para ele o que significava. E Jesus, antes de responder, ele disse que então escondia este conhecimento, ou seja, usava as parábolas exatamente para esconder, mas que eles estavam para ali saber daquilo ali. Então Jesus explica para eles aquelas parábolas. Ora, nós que conhecemos a verdade da palavra de Deus, desta revelação, então nós conseguimos entender estas parábolas, porque elas estão no contexto de toda esta revelação da palavra de Deus, né? Lendo, por exemplo, no livro de Jeremias, você vai ver o contexto, ou seja, o anúncio de Deus antes de falar a parábola. E depois, geralmente, este contexto vai te dar o entendimento do que significa, o que Deus quer dizer por aquela comparação, por aquela parábola. A parábola que nós temos aqui é a história de um homem que foi fazer o seu vaso, trabalhar no seu vaso, não é isso? Então, através desta história muito curta, com certeza, né, mandou Jeremias descer ali ao lugar do oleiro. No entanto, há um paralelo, há um aprendizado. Geralmente, o uso das parábolas nos ajuda a ter, quando nós entendemos o caminho do seu significado, uma compreensão ainda mais profunda, várias aplicações. É um mistério, uma coisa linda de Deus, uma sabedoria de Deus no uso de suas parábolas para nos trazer uma série de ensinamentos. Então, o primeiro subtópico fala ou explica o que é uma parábola. Então, a história não necessariamente seja real. Se ali Jeremias foi ver verdadeiramente um oleiro, estava ali um homem, né? Era real no caso.
Jesus, quando falou do semeador, haviam vários semeadores, mas ele estava contando somente uma história, né? Não necessariamente vendo um semeador, não estava falando do José que era um semeador, algo real. No entanto, todas as parábolas, elas estão ensinando, estão retratando uma realidade na esfera espiritual. Aquilo que a parábola está mostrando é verdade do outro lado, aleluia, do lado que nós não vemos, aonde estão as coisas espirituais, ali já é uma realidade, já é a palavra de Deus, já está determinada para aquilo, não é? Já é uma realidade e por isso ele está mostrando, ensinando através das parábolas. O segundo subtópico, a palavra-chave deste subtópico é que Deus tem o controle. Então, nós vamos pela primeira vez nessa lição falar sobre a soberania. A soberania de Deus é exatamente isto. Ele faz o que ele quer. Faz o que quer. Porque Deus é soberano, ele faz o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. Isto é o que significa a soberania de Deus. E esta parábola, como nós vimos aqui, não é? O oleiro está com o vaso se quebra na sua mão e ele pode remodelar, refazer. Ele pode fazer conforme o seu querer com aquele produto que está na sua mão. Ele tem todo o controle sobre como moldar o vaso, o que fazer com o vaso. Então, Deus faz ali um paralelo, não é? Dizendo, será que eu não posso fazer, né? Dizer, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, né? Então, o paralelo aí é que Deus é este oleiro e o vaso, aquele material, é a nação, né? A casa de Israel, o povo ali de Judá. Então, o aprendizado do segundo tópico é que Deus tem o controle, ele é soberano, portanto, ele faz o que ele quer. A gente vai falar muito sobre soberania no segundo tópico, então não vou ficar aqui nisso, tá? Terceiro subtópico, o homem tem a escolha. O homem tem a escolha. No entanto, aprendemos nesse subtópico que Deus deseja e se esforça para que o homem se arrependa. Então, através do estudo deste primeiro tópico, nós entendemos todo o contexto desta parábola e, para ser honesto, o contexto das profecias que Deus envia por Jeremias. Deus tem o controle de todas as coisas, Deus é soberano, mas o homem tem a escolha, né? Na soberania, a gente vai explicar, vai ser coisa bonita de nós aprendermos daqui a pouquinho, é o segundo tópico sobre soberania. Mas de maneira geral, e esta palavra do arrependimento está na última frase lá na página 28, subtópico 3, né? Então nós vamos ver que o comentarista cita um texto daquele que nós lemos na leitura bíblica aqui, não é? No versículo 12 e no versículo 15, né? Versículo 12, mas eles dizem não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, ou seja, a nossa decisão, e fará cada um segundo o propósito do nosso coração. Então, ao mencionar isso, está mencionando o Senhor, que aquelas pessoas, aquele povo tomou a sua decisão. Então, Deus tem o controle, ele está anunciando por esta parábola, por esta visão a Jeremias, né, por esta revelação a ele, que ele é como um oleiro e Israel, a nação, é como um vaso, o barro na sua mão. Então ele tem total controle, ele é soberano sobre o que vai acontecer com Israel. E o homem tem a escolha, porque na sua soberania, Deus decidiu fazê-lo assim. Ele poderia, ao querer punir, simplesmente dizer, me cansei, vou punir. Ele podia fazer a história ou o relacionamento com o homem completamente diferente. No entanto, você vai ver desde o primeiro homem até o dia de hoje, todos nós temos diante de Deus
o direito, porque ele nos deu na sua soberania. Ele pode fazer como quer. O fato, escute por favor, porque isso é um assunto simples, mas muito importante. O fato de Deus nos deixar escolher não retira a sua soberania. O que nós aprendemos da Bíblia é que na sua soberania e em verdade, para que a justiça dele seja perfeita, Deus decidiu, aleluia, permitir dar ao homem o direito de escolha. Até porque, como eu disse, para que a sua justiça seja perfeita. Então, com isso, nós cobrimos o primeiro tópico da nossa lição e nós vamos para o segundo tópico que começa na página 29, que vai ser exatamente esse estudo sobre a soberania de Deus. E eu vou intitular isso aqui, olha, de o Deus da Bíblia. Nós vamos aprender bastante sobre isso aqui. E o uso de sua soberania. E nós vamos pensar, retirar do texto de Jeremias e do nosso conhecimento bíblico algumas lições sobre como Deus usa a sua soberania. Volto a dizer, porque ele é soberano e pode fazer o que ele quer, ele podia a qualquer momento lançar um meteoro na Terra para matar alguém, destruir alguém, fazer alguém morrer o tempo todo. Ou seja, ele podia punir a qualquer momento, ele podia, enfim, fazer salvação, fazer reavivamentos, o que for. Deus pode o que ele quiser. Ele quiser. Até ele disse, olha, se eu quiser das pedras, eu faço herança, não é, para Abraão. Enfim, Deus é soberano sobre todo o mundo visível e o mundo invisível, afinal, ele é o Criador. Mas a Bíblia nos mostra como Deus decide usar a sua soberania. Porque na soberania ele pode fazer o bem e fazer o mal. E o que ele decide? Deus é um Deus que nos fez entender o seu coração. Aleluia. Porque o nosso Deus tem sentimento. Nós, quando fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, o fato de nós termos esta reação, este sentimento, é uma semelhança daquilo que Deus é. Aleluia. Então, como é que Deus usa a sua soberania? Não é um estudo profundo, mas ao mesmo tempo tampouco é simples. Primeira coisa que nós vamos observar é que raramente ele usa a sua soberania sem tomar em conta a decisão tanto pessoal ou individual, né? Pessoal ou individual ou do povo, né? Do povo. Ou seja, ele faz promessas condicionais, tá? Eu quero falar um pouquinho disso aqui. E eu vou falar usando o texto de Jeremias, capítulo 18, que nós temos aqui, né? Versículo 7 ao versículo 11. Diz assim: no momento em que eu falar, e o texto está na lição, tá? Olha lá. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ou seja, Deus tinha uma intenção de fazer mal, mas ele diz, se aquela nação se converter, mudar o seu curso da sua maldade, eu também vou mudar o curso da minha intenção. Versículo 9. No momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. A mesma coisa. Então Deus tinha projetos para um povo, para uma nação, para bem, mas se aquela nação decidir, não é, começar a fazer mal, não dar ouvidos à voz de Deus, então ele também vai mudar o curso da sua ação. Ou seja, há uma condição. Vamos ler mais claramente aí no versículo 11. Ele diz, ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que o estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Ou seja, a intenção de Deus para com os homens de Judá, para com o povo de Judá,
Ele diz, fala Jeremias, que a minha intenção neste momento é para mal. Vou continuar lendo o versículo agora. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. O que ele está dizendo com isso? Se vocês, é condicional, se vocês melhorarem, assim como eu disse que eu faria, eu também vou me arrepender, eu também vou mudar o curso da minha ação. Ou seja, eu agora estou prometendo mal. Se vocês se arrependerem, se vocês mudarem os seus caminhos, então eu também vou mudar. Então o chamado é se arrependam. Então raramente Deus usa a sua soberania sem levar em conta a decisão do povo, a decisão individual. Ele podia fazê-lo? Ele podia fazê-lo. Mas se Deus... Vamos colocar a segunda verdade aqui, porque aí já nos vai ajudar um pouco mais. Segunda e terceira. Ele usa sua soberania para operar sua justiça. Então, nós primeiro aprendemos que Deus faz promessas, tanto para bem como para mal, condicionais. Porque ele podia simplesmente dizer que vai fazer, como ele fez algumas vezes. Eu quero dizer, por isso que você veja que no primeiro ponto que nós colocamos aqui, nós usamos a palavra raramente. Porque há momentos que Deus faz por sua decisão soberana. Amém? Porque um povo fez no passado, no texto de Jeremias mesmo você vai ver isso. No finalzinho do texto de Jeremias, ele começa a trazer palavra direta contra as nações. Não o seu povo, mas outras nações. E ele começa a dizer o que vai acontecer. Por causa da sua maldade, por causa do que quer que seja que ele leve em conta, ele simplesmente decidiu e não há o que eles façam neste momento que vai mudar a decisão de Deus. Então esta é uma decisão, é uma profecia incondicional. Não há o que aquelas pessoas façam que Deus vai mudar o curso neste momento, ok? No entanto, quando uma profecia, no caso de Jeremias, era uma dessas em relação a Judá, é condicional e a maioria é porque Deus, que é soberano, ele decide fazê-lo assim, deixar a escolha do homem para a sua justiça, como nós explicamos até aqui. Então, ele usa a sua soberania, como é o segundo ponto que nós estamos colocando aqui, para operar a sua justiça. Vamos ler o texto de Jeremias, eu vou botar só JR agora também, capítulo 16, versículo 11 ao 13. Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram, após deuses alheios, e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram e a minha lei não guardaram, e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Então você veja que Deus está falando de um fim. Ele diz, olha, vou mandar vocês para uma terra que vocês não conhecem, e eu ali não vou usar de misericórdia para com vocês. Acabou, fechou, terminou. Vai ser um tempo que eu vou estar fechado para atuar em favor de vocês. Mas por quê? Porque ele diz, os vossos pais adoraram a deuses estranhos, pecaram continuamente e vocês fizeram pior. Ou seja, para operar a sua justiça por causa disso, que tanto eu vos admoestei, por causa disso, então o preço, a justiça para com este tempo todo, aqui ele está falando de gerações inclusive, então o que eu vou fazer é isso, e quando isso chegar, então eu não usarei de misericórdia neste tempo. Segunda coisa, então ele usa a sua soberania para operar sua justiça. Terceiro lugar, ele não usa facilmente ou diariamente. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Porque senão ele estaria nos controlando e ele não nos controla. Se Deus usasse por qualquer coisinha, nós fizemos alguma coisa
fora do querer de Deus, pá, acontece alguma coisa. A gente já ficaria com medo daquilo acontecer e a gente não faria. Isso é controle, é uma forma de controlar. E Deus não faz isso. Deus não usa a sua soberania para mal, punição, facilmente. Então, como ele usa? Vamos aprender deste tópico aqui 3 coisas. Primeiro, eu vou colocar aqui, ele não usa facilmente, mas ele o quê? Ele observa o caminho que nós escolhemos permanecer, que nós escolhemos, e eu quero frisar esta palavra, permanecer. Primeiro a palavra caminho e segundo a palavra permanecer. E eu vou usar como base, não podia ser outro texto, o texto de Mateus 7, 13 e 14, texto de Jesus, bem conhecido por nós, né? 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o quê? O caminho que conduz à perdição. Há um caminho que conduz à perdição. Ele é o quê? Ele é espaçoso. A porta é larga e o caminho é espaçoso. E muitos, diz o Senhor Jesus, são os que entram por ela. Versículo 14, e porque estreita é a porta e apertado o quê? O caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, esta porta estreita, não é assim? Então, o que Deus observa em nós não estou dizendo que ele não veja todos os detalhes, todas as decisões da nossa vida, mas antes dele atuar com a sua soberania para punição, porque o desejo dele não é mau, você vai ver isso, a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre isso, sobre a longanimidade e a paciência de Deus, mas o fato é que ele não opera a justiça imediata. Ele podia. Os discípulos mesmo, uma certa vez, pediram isso de Jesus. Estão fazendo isso, manda que fogo do céu, Jesus, para acabar com eles. E Jesus falou, não, pode deixar, né? Pode deixar que eu darei conta um dia com eles. Ou seja, a justiça de Deus, ela será feita. Mas como nós vamos falar no próximo tópico, ele é longânimo, ele é paciente. Então, o que Deus está observando é que caminho nós vamos obedecer, permanecer nele. Alguém como crente, eu e você, podemos falhar, ok? Mas o que nós não podemos, e Deus não vai perder a paciência conosco, não vai mandar uma praga sobre nós, não. Nós aprendemos do Deus da Bíblia, por isso que eu intitulei este tópico para nosso estudo, o Deus da Bíblia e o uso da sua soberania. Ele podia ser um Deus raivoso, que qualquer coisa o ira e pá. E não é que não o machuque, não é que não se ire o Senhor, aleluia. Mas por amor a nós, é o contexto de toda essa lição, se você ler o que o comentarista falou, é o peso entre a justiça e o amor de Deus. Né? Essas duas coisas estão em perfeição na pessoa de Deus, porque Deus é perfeitamente amor e perfeitamente justiça. Então, nós vemos que Deus observa que caminho nós escolhemos. Nós escolhemos o seu caminho e neste caminho tivemos uma falha, outra falha. Agora, se alguém falha, e é, entre aspas, sem vergonha no melhor dos sentidos, é como que, eu tô aqui no caminho, tá? Mas está sempre pecando? Está vivendo numa vida de pecado? Está como o povo de Israel, sempre adorando ao seu deusinho lá no cantinho da sua casa? Ou abertamente, como o caso da nação de Israel, chegou a uma realidade extremada, não é assim? Mas se a pessoa permanece no pecado, então este foi o caminho que a pessoa escolheu. E isto é o que Deus está olhando, porque nós pagaremos o fruto da justiça de Deus pelo caminho que nós escolhemos. Próximo tópico aqui do entendimento da soberania de Deus, que eu aprendo da Bíblia Sagrada. (versos 23 ao 25), o texto diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, essa era a orientação de Deus para o povo.
24. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Então, qual foi a decisão? Veja, a orientação de Deus, há um caminho de Deus que ele propõe, ok? Deus sempre propõe para nós o seu caminho. O caminho de Deus existe. Ele existe. Existe essa coisa de obedecer a Deus e desobedecer a Deus. De estar no caminho de Deus e não estar no caminho de Deus. Todo mundo crê em Deus. Até, como diz a Bíblia, até o diabo crê, teme, se estremece. Então o problema não é crer que Deus existe, não é crer em Deus, não é confessar o cristianismo. O problema é saber se nós estamos dentro do caminho de Deus e que, diga-se de passagem, é o quê? Apertado. É apertado, ok? Então, Deus disse, dai a voz, fique no meu caminho e eu vou ser o vosso Deus, eu vou abençoar. Mas eles não ouviram, versículo 24, se inclinaram, não inclinaram os ouvidos, andaram segundo seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Versículo 25, terminando aqui, olha a longanimidade de Deus. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Vou ler de novo. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias e enviando-vos. O que Deus está dizendo aqui? Eu não parei de dizer vocês a verdade, de mostrar para vocês o caminho certo, de exortar vocês, de como um pai está, não é, trazendo, chamando a atenção do fruto que vocês estão colhendo, do que vocês estão fazendo, de como vocês estão se apartando. Tudo isso, Deus foi longânimo e paciente. Vamos ver no nosso contexto aqui, né? Neotestamentário, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, ou convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o que nós vemos aí? Essa promessa é a vinda do Senhor Jesus, que é o tempo quando essa porta de salvação vai se fechar, né? Então, alguns têm essa promessa por tardia, mas Pedro está dizendo aí que o tempo que Deus está tardando, no melhor dos sentidos, ou o tempo dele, é querendo o arrependimento, né? O desejo de Deus é que as pessoas voltem ao seu caminho. Veja que a ira de Deus contra Judá, o cativeiro, até o fim, irmãos. Jeremias estava lá dizendo, volte o seu coração, se renda, faça a palavra de Deus até o final. Ele diz, olha, tá bom, chegamos até aqui, eles já estão lá fora, então se renda na mão deles. Se vocês obedecerem a palavra de Deus, mesmo neste lugar aqui, Deus vai virar o curso. Aleluia. Mas até o fim, eles fecharam seus corações. Então nós entendemos que Deus, ele é longânimo, de longo ânimo para conosco. Ele é paciente. Agora, tem uma coisa, tem fim. É o final. Mas o dia da justiça chega. E nós vamos ler isso em Romanos, capítulo 2, versículo 4 a 8. Diz o seguinte: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade de Deus, a benignidade de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, ignorando que esta benignidade ou bondade de Deus te leva ao arrependimento, ou seja, a paciência, a bondade, a longanimidade está te levando, está te ajudando, te dando tempo, as mensagens, o Espírito Santo falando no nosso coração, tudo isso, será que nós estamos desprezando quando ele está fazendo isso para nos levar ao arrependimento? Mas, versículo 5, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, ou seja, um caminho. Vida eterna para quem está num caminho, versículo 8.
mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, a indignação, a ira eterna, porque é contrário à vida eterna, não é assim? Então, este caminho, se é o que se escolheu, então este fruto vai chegar. O dia vai chegar, o mesmo contexto que Pedro estava falando, ele é longânimo, mas vai chegar este dia, e este texto aqui mostra claramente. Para Israel, a justiça, a soberania, o peso da soberania e da justiça de Deus estava na vinda de Nabucodonosor em tomar aquela nação, levar cativo, matar, enfim, estraçalhar. Quem ler o livro sabe dos detalhes, não é? Mas a justiça vinha por mão da Babilônia, de uma outra nação. No entanto, para nós, este não é o caso mais. A próxima manifestação da justiça ou da ira de Deus será naquilo que nós conhecemos como grande tribulação e que daí para frente será uma realidade de eternidade, naqueles que a partir do momento que você morre sem Deus, sem estar no caminho de Deus, então passa, como diz o texto aqui, vida eterna para aqueles que escolheram o caminho de Deus, mas ira eterna, não é? Perdição eterna para aqueles que não permaneceram no caminho de Deus, ou seja, a justiça de Deus chegará. Isso no contexto individual, irmã, porque quando a gente está falando assim, a gente está falando no sentido da igreja. Só vai haver uma punição final para a pessoa, não é, que não escolher a Deus no fim, até o fim da sua vida. Mas será que Deus pode punir durante a nossa vida, como foi no contexto da vida, da trajetória da nação de Israel? Pode. E algumas vezes ele faz conosco, assim como ele fez com Israel. Para quê? Exatamente para até lá nos despertar. Eu vou contar não estava na ideia da lição aqui, mas eu quero para esclarecer isso aqui, como é que isso acontece com Deus. Havia um homem em Corinto que ele pecou um pecado nojento. Qual foi? Ele fornicou com a mulher de seu pai. E o pessoal da igreja ficou passando por cima, não deu muito, não fez nada e etc. Paulo, quando soube disso, escreveu com ira divina. Ele disse, olha, nem os ímpios pecam desse jeito. Como pode ser? Ele diz, expulsa. E põe na mão de Satanás. Para quê? Para que o espírito se salve. Parece contraditório, mas é assim mesmo que Deus funciona. Deus não permite a mácula do pecado permanecer em comunhão com o bem. Ele chama a pessoa, com certeza essa pessoa no contexto do Novo Testamento foi redarguido ao arrependimento, como eu e você nos sentimos mal quando estamos em pecado. Não é que ele não sabia que estava em pecado, pelo contrário. Mas fechou o seu coração e viveu essa vida que ele queria. Mas a igreja tomou o papel daquilo que Deus algumas vezes faz com a nossa vida. Ele nos permite, nos arranca, nos coloca numa situação ou nos permite ir a uma situação onde lá nós podemos ter a chance de entender finalmente que a casa do pai é melhor, o que aconteceu com o filho pródigo. Deus não mandou o filho pródigo para fora, ele foi com as suas pernas. Mas Deus permitiu ele chegar a um ponto miserável lá, que lá os seus olhos se abriram. Será que Deus não ficou feliz com isso? Só ficou. Mas ele tinha que enxergar, são as duas coisas. Entender, enxergar e se arrepender. Duas coisas. Enquanto nós estamos aqui na casa do Pai, o Espírito Santo está todo o tempo redarguindo conosco. Nós podemos pecar aqui e ter um sentimento. O Espírito Santo é redargue. Mas quando nós saímos, estamos desviados, estamos no caminho largo. Agora, até lá, enquanto a vida, a oportunidade de você entender que você está no caminho largo e que vai levar à perdição, que não é um caminho de salvação, e de você se arrepender. E o rapaz fez. Ele diz, eu não mereço mais estar na casa do meu pai. Como filho. Vou pedir para ele que me receba como servo. Mas, é muito melhor os jornaleiros, os servos na casa do meu pai. Não tem comparação com este mundo cruel de estar na mão de Satanás. Não tem comparação. Estar na mão de Satanás e estar na mão de Deus não tem comparação. Agora, o visual do mundo o enganou e continua enganando a muitos de nós. O apetite do mundo nos engana. O dinheiro que aparentemente está lá é tanto. Tem gente que fala, olha, é porque você tem mentalidade de pobreza. Muda a tua mentalidade. Isso é mundo, irmão. Isso é mundo, irmão. Isso é mundo.
Muda o teu Deus para Mamon, porque é mundo, né? Aí a pessoa vai, como o filho pródigo foi. Mas até lá, se nós nos encontrarmos e a prova que ele estava desviado, estava no caminho largo, estava no caminho de perdição, mas o Espírito Santo ainda estava redarguindo com ele. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Lição muito profunda essa para nós. Então, recobrando aqui, o Deus da Bíblia usa da sua soberania, raramente usa sem tomar em conta a decisão da pessoa. Ele usa para operar a sua justiça, não usa facilmente, diariamente, para nos controlar, não. Mas ele observa o caminho que nós decidimos permanecer. Ele é longânimo e paciente, mas a justiça vem. Se nós fecharmos o nosso coração, a justiça vem. Então, este é o estudo do tópico número 2. Agora vamos ao terceiro tópico da nossa lição, que é na página 30, na página 30, lá embaixo começa, não é? Então, no subtópico primeiro, ele vai falar sobre as duas certezas. Muito bonito isso aqui. Duas certezas. As duas certezas. Que lindo isso aqui. Primeira certeza que ele diz: Deus ainda está no meio do povo. E eu vou fazer um paralelo aqui na tua vida, para nós fazermos uma aplicação para nós, né? Quando? Quando te chama ao arrependimento. Eu vou ler 2 textos aqui, paralelos, de Jeremias, capítulo 11, versículo 7, e depois nós vamos ler, nesse mesmo capítulo 11, versículo 10, 11 e 14, ok? Vamos lá. E depois eu explico isso aqui. Porque deveras protestei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. O que eu quero dizer com isso? Enquanto Deus está falando no meio do povo, está exortando, o pastor está lá chamando-nos ao arrependimento. A mensagem que Deus usa, às vezes parece que o pastor ia num caminho, mudou, mas Deus falou seu coração, está nos convencendo de que nós não estamos no lugar certo, no caminho de Deus, que a nossa vida está em pecado. Enquanto parece que você vai abrir a palavra, ler coisa que mostra que você está errado. Enquanto o Espírito Santo, quando você está se aproximando do seu pecado, da sua vida de pecado, está contristando seu coração e você está passando por cima, mas enquanto você estiver ouvindo Deus falar e te chamar ao arrependimento, ou seja, enquanto você se sentir mal, porque este sentir mal pelo pecado, pela graça de Deus, é a presença do Espírito Santo em você. No momento que ele já não estiver lá, você já não se sente mais mal pelo pecado. Mas enquanto ele estiver lá, a tarefa dele, no melhor dos sentidos, por amor à tua alma, é te fazer ver, é te convencer. Foi o que ele fez pelo filho pródigo. O filho pródigo já não estava no caminho de Deus, já não estava na casa de Deus, ele estava no caminho largo. Mas o Espírito Santo ainda estava lá para convencê-lo. Ou seja, ele podia ainda, escuta a palavra, ainda havia tempo de voltar. Ainda havia tempo de voltar. Agora, se perecer lá, o fim daquele caminho não é a salvação. O fim daquele caminho é a perdição. 10, 11 e 14 diz: tornaram as maldades de seus primeiros pais e não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos para o servir, a casa de Israel e a casa de Judá, quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. E clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Versículo 14. Tu, pois, aí é falando Deus com Jeremias, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor em oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. O que aconteceu aqui? Acabou. Ou seja, a longanimidade e a paciência de Deus, tanto para a nação como para o indivíduo, tem fim. Existe um tempo do fim, e pode ser que este tempo do fim não seja na passagem da eternidade, pode ser que seja. Mas pode ser antes. Geralmente, quando alguém apostata da fé,
acontece isto antes. Se aparta, rejeita a fé. E é o caso, quando você adora a outros deuses, você está rejeitando a fé em Deus. Quando eu vi, irmãos, tem um texto de Jeremias, eu imagino que a gente vai estudar daqui a pouco sobre ele. Quando o povo diz, a rainha dos céus, ele diz, não vamos adorar este Deus, porque a gente adorava a rainha dos céus e dava tudo certo na nossa vida. Então eu não vou ouvir você, Jeremias, não vou adorar a este Deus, não quero nada com isso. Nós vamos continuar adorando a rainha dos céus. Sabe por quê? Porque quando a gente orava a ela, dava tudo certo. Tá aí. Que isso? Apostasia. Apostasia. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa. Enquanto Deus nos fizer sentir mal, se alguém está constrangido, dizendo, será que ainda tem oportunidade para mim? Porque eu tenho andado neste caminho. Eu sei que eu estou errado. Eu quero dizer para você, e você pode dizer se assim Deus te usar na sua sala de aula. Se você sabe que está errado, é porque Deus ainda está aí na pessoa do Espírito Santo, te convencendo do teu erro. Ainda há tempo. Antes que o engano te leve a uma apostasia, ou antes que chegue o fim da tua vida por qualquer razão e seja tarde demais, porque existe este tempo de tarde demais. A ponto que para a nação, Deus disse, Jeremias, nem ore por eles, porque acabou. Nem que eles clamem, eu não ouvirei mais. É o texto que nós lemos. Mas eu quero dizer que até chegar lá, irmãos, foram literalmente gerações. Deus é paciente. Agora tem fim. Não vamos brincar em nome de Jesus. Até porque o caminho de Deus é melhor. Como nós falamos, o caminho do mal é o caminho que o filho pródigo foi parar. As duas certezas. Primeira, que Deus ainda está no meio do povo e está na minha vida e na tua vida enquanto ele nos está chamando ao arrependimento. Mas a segunda certeza que nós temos, são duas certezas, né? A segunda certeza que nós temos é que Deus quer. Este é o desejo de Deus. Muito importante nós saber. A tua, a minha restauração. Jeremias, capítulo 29, 10 a 12. O desejo de Deus. Até quando ele permite nos estar lá comendo com os porcos. Quando ele permite, como aquele homem do Corinto, ser expulso. Quando ele permite o mal sobre as nossas vidas, como foi no caso de Israel ir ao cativeiro. O que Deus estava fazendo ali era querendo que eles se arrependessem. Ele queria que fosse antes do sofrimento. Mas se necessário fosse, ele permitiu. Ele estendeu a sua justiça, mas não para exterminar, mas para que ainda ali eles abrissem os seus olhos e acordassem, enxergassem o que eles fizeram. Para quê? Para que nós não passemos a eternidade, porque uma coisa é na terra, outra coisa é a eternidade. Uma coisa é na terra sem Deus, outra coisa é a eternidade sem Deus. Quantos entendem podem dizer amém? Capítulo 29, versículo 10 ao 12. De Jeremias, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ou seja, para Israel, ele determinou um tempo, 70 anos. Ah, irmão, 70 anos não é pouca coisa, não. O sofrimento do filho pródigo não foi pouca coisa, não. O sofrimento daquele rapaz não foi pouca coisa, não. Porque Deus sabe como fazer para que nós nos arrependamos. Mas no caso de Israel foi determinado um tempo. Mas ele disse que porque o meu pensamento é para bem, naquele tempo vocês vão orar. Vocês vão buscar a mim de volta e eu vou voltar a ouvir. E eu vou trazer vocês de volta. Por quê? Porque o desejo de Deus sempre é a restauração. Aplicando para nós. Se Deus está falando ainda ao seu coração, é porque Ele quer te restaurar. O desejo de Deus é esse. Agora, se nós escolhemos o caminho largo,
Nós vamos chegar ao fim do largo. Mas enquanto Deus está falando conosco, há momentos da nossa vida, há situações da nossa vida, que a gente já não sente mais nada. E a gente se pergunta, será que Deus ainda pode restaurar? Será, mas eu já estou aqui, olha como eu estou nesse lamaçal deste pecado. Não há mais saída para mim. Eu já estou preso pelo vício e outras coisas. Eu não consigo mais romper. Arrependa-se, volte, sustente na mão do Senhor, rogue a Ele. E quanto a estas prisões, vícios, de toda sorte, vícios sexuais, vícios a substâncias, jejue para que essas cadeias sejam quebradas e você possa voltar, porque o desejo do teu Deus é a restauração completa. É poder te trazer ao lugar dele, fazer e cumprir a vontade dele, no plano dele, no caminho dele. E ele está não só disposto, está como o pai do filho pródigo. Cada dia esperando até o dia que o menino apareceu, aleluia, o jovem apareceu, todo acabado. Quando nós voltamos, esta é a nossa situação. Mas o pai não ficou lá, não, correu ao seu encontro, abraçou, beijou e já gritou para o pessoal da casa, prepara a festa, porque este meu filho estava morto, veja aí, e reviveu, estava perdido e foi achado. Estar no pecado é estar em morte espiritual, é estar perdido, longe de Deus, mas Ele está nos aguardando para nos restituir como filhos. Mas aquele que se arrependeu, ele não voltou como, me dá de volta o meu lugar, estou aqui de volta, está tudo certo. Não, ele disse, pai, eu não mereço, me faz um dos teus trabalhadores. Este é o coração do arrependido. E eu sei que nós, quando dissemos, Senhor, se Deus me perdoar, só o que eu quero é estar no cantinho da igreja. Só o que eu quero é sentir um pouquinho da graça de Deus. Mas o amor do Pai vai te trazer um pouquinho da graça de Deus, mas vai te fazer caminhar de volta, aleluia, até onde você um dia já provou de alegria e até mais para a glória do seu nome. Segundo subtópico do terceiro tópico, nós vamos ler para ele Isaías 55, versículos 6, 7, 9, 12 e 13. Esse texto de Isaías é bem conhecido, muito lindo e muito especial. Veja que o subtópico 2 é uma advertência de amor e esperança. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto, ou seja, há tempo. Há tempo. Tá vendo? Há um tempo que não se pode mais achar. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Esta é a palavra daqui, olha, amor e esperança. Se aquele que está no caminho do mal se converter, Deus vai se compadecer dele. Diz a mensagem profética de Isaías, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nós vemos na figura do pai, do filho pródigo, que é a figura de Deus. Versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que nós aprendemos aqui? O caminho de Deus é melhor. O caminho de Deus é mais alto. O caminho de Deus é mais perfeito. O caminho de Deus é mais feliz. O caminho de Deus, aleluia, é maravilhoso. Volte, venha, porque Deus se compadecerá, Ele vai perdoar e os caminhos dele são melhor. Vou ler ainda o versículo 12 e 13. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Aonde? No caminho de Deus. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. Aonde? No caminho de Deus. E todas as árvores do campo baterão palmas. Aonde? No caminho de Deus. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Onde? No caminho de Deus. Então, uma advertência de amor, mas de esperança.
Se nós nos convertermos do mau caminho, buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, convertermos nos maus caminhos, nós poderemos viver esta graça de Deus ainda aqui para a glória do seu nome. Terceiro e último tópico aqui tem uma explicação profunda que eu vou fazer ela curta, porque nós já fomos abençoados com aquilo que era o ponto central dessa aula. Mas no terceiro tópico, ele fala que na sua soberania, Deus escolheu um povo. Israel, ele foi escolhido para revelar, se revelar ao mundo. Deus se revelou ao mundo por Israel. Era o Deus de Israel que abriu o Mar Vermelho. Era o Deus de Israel que venceu Dagon, que fez cortar as mãos lá. É o Deus de Israel que usou a Gideão. É o Deus de Israel que derrubou as muralhas de Jericó. É o Deus de Israel. É o Deus de Israel que andava como uma nuvem diante daquele povo no deserto. Era o Deus de Israel. Foi assim que Deus se fez conhecido para as outras nações. Lembra-se quando aqueles espias chegaram em Jericó? O que Raabe falou? Todo mundo já ouviu de vocês, das maravilhas que o vosso Deus fez desde que vocês saíram do Egito. Como destruiu o exército de Faraó. E está todo mundo aqui se tremendo. Por quê? Porque o vosso Deus, aleluia. Então, eles refletiam. Israel foi escolhido para refletir, revelar ao mundo o seu Deus. Para ser a genealogia de Jesus. E para cumprir o seu plano salvífico. Vou fazer isso simples, com certeza. A gente podia falar muito sobre isso. Mas Deus, no melhor dos sentidos, precisava deste povo para cumprir isto que ele estabeleceu para ser assim. Na sua soberania, ele podia fazer de muitas maneiras, mas ele quis fazer assim. E para tal, ele precisava deste povo, aleluia, no melhor dos sentidos, porque ele quis fazer assim. Então, ele fez permanecer, mesmo que ele teve que levar ao cativeiro, para quê? Para salvar, para ter de volta os que voltassem, para ainda ter a herança de Davi, para que da raiz de Davi nascesse a Jesus para a salvação das nações. Ou seja, na sua soberania, ele escolheu um povo para este propósito salvífico. Hoje, ele tem um outro povo, no melhor dos sentidos, ainda tem algo com Israel, mas hoje ele elegeu. Então, você vê na Bíblia falando, a igreja é eleita, somos eleitos. É verdade, mas não individualmente, é o povo, ok? A igreja é um povo. Individualmente, cada indivíduo tem que entrar, no caso da igreja, ninguém nasce igreja. Se entra na igreja como crendo, se arrependendo, confessando a Jesus. Ninguém é crente para sempre, tem que permanecer, não é isso? E alguém pode sair, como o filho pródigo, saiu de um caminho para outro caminho. Então, Deus elegeu a igreja, no entanto, ele não tirou de nós a decisão de escolha. Mesmo em Israel, o povo era eleito por Deus para estes propósitos que eu acabei de colocar aqui. E na sua soberania, Deus fez que Israel ainda existisse no tempo de Jesus. E, na verdade, existisse até hoje, porque ainda há promessas bíblicas para Israel no futuro. Então, Deus vai manter pela sua soberania. Ele quis fazer assim. No entanto, individualmente. Por exemplo, aquela geração não quis ser obediente. E por isso foi ao cativeiro. A maioria morreu ali, uma outra geração se fez, como aconteceu no deserto, né? Uma primeira geração faleceu totalmente, até que nasceu uma outra geração que Deus disse, essa geração não vai entrar na terra prometida, só a outra. Veja aí, entenderam? Então, os indivíduos têm o direito dado por Deus de escolher o caminho, obedecer ao Senhor, ficar no caminho de Deus ou se apartar do Senhor. Que Deus ricamente abençoe você. Eu espero que tenha sido um aprendizado rico e tenha ajudado com algum recurso na sua sala de aula. Que Deus ricamente te abençoe e te use em nome de Jesus. Amém.